meu caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação, a mais uma aula de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais. Eu sou o professor Wendermir e hoje nós vamos continuar o nosso caminho na busca de encontrar a felicidade, de encontrar a verdade através da reflexão e através das pistas que os pensadores vão deixando ao longo da história. E hoje nós vamos trabalhar uma corrente que vai dar justamente toda a tonalidade para o princípio da modernidade, para o princípio da idade moderna. Então hoje nós vamos conhecer o antropocentrismo. Antropos, homem, centrismo, centro. O homem vai ser o centro de toda a reflexão desse período. E aí nós vamos lembrar lá de René Descartes, com cogito ergo sum. Penso, logo existo. A partir do meu pensamento, a partir da minha percepção, eu vou definir a minha existência. Lembrando que depois do existencialismo, a existência vai preceder a essência. E aí nós já vamos estar no finalzinho já desse período antropocentrista. Lembrando que toda a reflexão vai estar voltada a essa realidade do homem aqui na Terra. Então nós vamos sair lá da Idade Média, lá do eixo teocêntrico, teos, Deus, cêntrico, centro, onde Deus vai ser a resposta para todas as dúvidas humanas, e vamos trazer para o homem este centro, para a realidade do homem, suas necessidades, suas capacidades, todo o seu ser, todo o seu pensamento como base dessa realidade. Vamos entender um pouco mais lá na tela? Então, o antropocentrismo é o pensamento que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação a todo o universo, seja como um eixo ou um núcleo em torno do qual estão situados espacialmente todas as coisas. Cosmologia aristotélica e cristã medieval, seja como uma finalidade última. Essa doutrina cria uma independência humana da figura divina, que por muitos séculos foi predominante em quase todo o mundo. O antropocentrismo surgiu na Europa, sendo o heliocentrismo de Copérnico e o humanismo dois dos seus principais marcos. De acordo com Nicolau Copérnico, a Terra girava ao redor do Sol, e não ao contrário, como se pensava naquela época. Então, as descobertas científicas vão trazer esta atenção à realidade do homem na Terra. As questões divinas já não respondiam tudo. Lembrando que aqui nós ainda vamos ter um embate entre fé e ciência, entre ciência e religião. Então, muitas pessoas, vão para a fogueira nesse período, porque vão trazer uma realidade fora do pensamento da fé. Vão trazer uma verdade que não é comprovada pela fé. Aí vem a questão da heresia, que é justamente uma verdade que eu não posso comprovar pelos meios da fé. No entanto, quando eu percebo que aquilo que a religião trazia não responde totalmente o que é a verdade, o que é o real, quando Copérnico percebe que a Terra não é o centro do universo, que a Terra não é o centro do sistema solar, e sim o Sol que é o centro do sistema solar, e depois nós vamos ver Giordano Bruno, que vai trazer também uma outra realidade, que não existe só o sistema solar, existe o universo com diversos sistemas solares, com diversas realidades que podem existir vida também, porque muitas pessoas até hoje pensam que existe vida só na Terra. Pensa que existe vida só no nosso planeta, sendo que a ciência já provou que, primitivas ou não, existem outras formas de vidas em outros lugares, em outros planetas.
Então, isso hoje já traz um pouco de problema para a mente de muita gente. Agora, você imagina isso lá atrás, por volta de 1400, 1500. Lembrando que o homem está descobrindo o mundo também nas navegações nesse período. Ele está vendo que o mundo não é só aquela Europa, não é só aquele pedaço de terra que ele conhecia, que a terra não é plana. Porque também tinha o pensamento da terra plana. O pensamento que os navios sumiam porque eles caíam no universo, porque a terra era como se fosse uma tábua. Então isso tudo vai trazer esta centralidade do homem. Isso tudo vai trazer com que o homem possa perceber e trabalhar essa realidade, este mundo a que ele está preso, a que ele pertence. Vamos continuar? Então vamos entender um pouco mais do heliocentrismo. Heliocentrismo é o nome do modelo estrutural cosmológico que coloca o Sol no centro do universo. Nicolau Copérnico, que apresentou em 1530 o modelo matemático que mais se aproxima do heliocentrismo após cerca de 30 anos de observação. Então, todo experimento científico vai requerer do pensador, do filósofo, para que haja uma comprovação e não só um eu acho, vai exigir provas, vai exigir estudo, vai exigir método, vai exigir aprofundamento. Então é o que você, aluno, está fazendo para definir a sua vida profissional. Então você está trabalhando ao longo de toda a sua vida provas, criando conhecimento para assumir uma posição na sua vida adulta. Então, toda coisa, tudo que nós fazemos, tudo que foi feito pela humanidade, nós tivemos que criar métodos, nós tivemos que aprofundar em conhecimento para chegarmos a uma conclusão. Lembrando que nem sempre a conclusão que é alcançada é uma conclusão que vai satisfazer e agradar a todos. Aqui nesse período, qualquer pensamento que fugia da religião não agradava. Qualquer coisa que contestava a perfeição do céu, a perfeição das coisas criadas por Deus, porque aqui já vai começar a perceber, olha, Deus criou o mundo, por aí vai. Mas não, Deus não criou só o mundo, existem outros mundos. O mundo não é o centro do universo, é o Sol que é. E isso tudo, gente, vai gerar muitos conflitos, vai gerar muitas contestações. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o homem começando a perceber a realidade ao seu redor de uma forma mais concreta. Eu costumo dizer aos meus alunos que a humanidade, ela é como uma criança. Nos primeiros meses de vida, tem todo um mundo imaginário, toda uma dependência, né, ao seu redor, onde ela vai se adequar às realidades da família. Depois, com o passar do tempo, vira aquele momento de criança que começa a descobrir e explorar. Ainda tem muito do imaginário. Depois vem a adolescência, que é um período bem conturbado, porque todos aqueles mitos da imaginação vão começar a cair e a vida adulta já vai começar a cobrar uma postura. E a vida adulta, que é justamente o amadurecimento de todo o conhecimento adquirido ao longo da vida. Então a humanidade ainda está na adolescência, gente. A humanidade ainda tem muito o que descobrir para chegar a um conhecimento maduro. E daí nós temos os diversos problemas que nós temos em todas as esferas da realidade. Mas vamos continuar aprofundando no antropocentrismo. Vamos lá ao humanismo. Movimento intelectual difundido na Europa durante a Renascença, inspirado na civilização greco-romana, que valoriza um saber crítico voltado para o maior conhecimento do homem
e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Em outras palavras, eu vou buscar aqui aprofundar no conhecimento da realidade, eu vou buscar aqui aprofundar nos métodos científicos, na forma de conhecer o mundo e provar este conhecimento. E aí nós vimos lá, né, Copérnico que vai provar o seu conhecimento, e daí nós vamos ver também toda a ciência que vai se desenvolver e vai trazer benefícios para a vida humana como um todo. Então, doenças que matavam vão começar a ser pesquisadas, vão começar a ser investigadas, e hoje nós temos, para doenças que antigamente matavam, hoje nós temos uma profilaxia da qual não se mata mais. Nós estamos vivendo essa realidade de pandemia. Existe um grande grupo de cientistas pesquisando uma vacina para combater o coronavírus. E aí nós temos, através dos cientistas, toda uma profilaxia que deve ser feita para evitar o contágio do coronavírus. Então, mantenha-se em casa, utilize, né, as práticas de higiene, use álcool em gel e tantas outras coisas que vão nos orientar para a preservação e conservação da vida mediante o período de pandemia. Então, aquilo que matou lá no início, hoje já não mata tanto, se eu sigo os princípios da profilaxia, se eu sigo os princípios da autopreservação contra o coronavírus. E assim também era lá no início. Vão ser criadas formas de que a vida humana possa ir além de uma expectativa simples e além de uma expectativa primitiva destruída por doenças, né? Ou destruída também por outros fatores. Por exemplo, a evolução da engenharia. Então, hoje nós temos construções magníficas e extremamente seguras. Lá na Idade Média, às vezes as construções não eram bem calculadas e às vezes matavam muitas pessoas. Então, com a evolução da engenharia, com os estudos, cálculos matemáticos e tantas outras coisas, nós vamos ter essa prevenção do ser humano. Então, a ciência que vai evoluir em todas as esferas da realidade humana. Vamos continuar? O humanismo teve como grande influência fatores sociais e econômicos. Com a formação de uma nova classe social, a burguesia, os comerciantes começaram a competir com os nobres e ganharam importância na sociedade. Vamos lembrar aqui do período feudal, vamos lembrar aqui dos servos ou vassalos, que vão trabalhar para os nobres, para os reis, porque os reis e os nobres, eles tinham a função divina de cuidar daqueles que não nasceram na nobreza, que não nasceram como reis. E aí nós lembramos lá de Montesquieu, nós lembramos do poder divino dos reis, nós lembramos do poder absolutista, nós lembramos dos reis déspotas, dos déspotas esclarecidos e de como massacravam o povo, de como o povo perdia, não tinha direitos além daqueles determinados pelos reis, pelos nobres. A burguesia, burgos, que vão ser as primeiras cidades, os servos vassalos que vão para as encruzilhadas dos feudos, lá começam a estabelecer um comércio de trocas que vai evoluindo. E aí, neste comércio de trocas, começa-se a perceber o valor do trabalho em si, que eu posso enriquecer pelo meu trabalho. Então, independente de acreditar ou não na graça de Deus, o meu trabalho vai fazer com que eu conquiste o que eu preciso. E isso já vai começar a gerar, lá no período feudal, vai começar a gerar esta crítica. Não preciso nascer rico, não preciso nascer nobre para conquistar,
Com meu trabalho, com meu esforço, eu vou conquistar isso. E nisso nós teremos o investimento da técnica. E nisso nós teremos o investimento do conhecimento e investimento nas ciências. Características do movimento. Teocentrismo versus antropocentrismo, e aí eu já expliquei essas duas vertentes. Lembrando, teocentrismo, Deus vai ser a resposta para todas as coisas. Versus o antropocentrismo, o homem sim é a medida e resposta de todas as coisas. Separação entre a música e a poesia, o cientificismo, a descrição da figura humana, suas expressões, detalhes e proporções, principalmente no campo da arte. E aí nós vamos ter a belíssima pintura da Mona Lisa, que vai trazer todas as feições e todos os sentimentos humanos, que vai trabalhar o ser humano. Então eu vou deixar de trabalhar aquelas imagens, aqueles pensamentos do sagrado e vou começar a fotografar, vou começar a registrar a imagem do homem no mundo. Então as características do movimento. Primeiro, a descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas, considerados refúgios para as mágoas do amor. Descentralização do conhecimento, até então controlado pela Igreja Católica. E apoio aos valores cristãos e medievais. Ou seja, eu vou trabalhar o sentimento humano propriamente dito, vou investir, vou evoluir dentro do conhecimento científico, mas isso não significa, e aí vem a questão final, que eu deva abandonar a fé. Então, a fé e a razão podem caminhar juntos, sim. Só que a gente sabe que isso vai ser admitido séculos depois. Vamos continuar? As principais correntes desse período foram o iluminismo, renascentismo, racionalismo, empirismo e, para finalizar, o existencialismo. E aí vamos à nossa reflexão. O que você pensa sobre mim não vai mudar quem sou, mas pode mudar o meu conceito sobre você, frase da série Dr. House. Então, o homem como centro da reflexão neste período vai trazer o início de toda a evolução técnica, de toda a evolução do ser em si, e daí nós vamos ter o desenvolvimento da psicologia, deste estudo do homem enquanto homem, das suas necessidades mentais, de suas necessidades espirituais. Então nós vamos ter o aprofundamento disso e nós vamos também perceber quais são as necessidades que o homem tem, além daquilo que era proposto pela religião. Lembrando, lá na Grécia, a Odisseia sempre vai nos dizer o seguinte, olha, uma frase lá de Poseidon, o homem não é nada sem seus deuses. Nós precisamos de algo além da existência para que possamos entender a nossa realidade. Então, a finitude dentro do ser humano não é a resposta. O período vida e morte não são respostas. É necessário acreditar, mesmo que o existencialismo me fala que é só o aqui e agora, mas é necessário que nós possamos perceber que o homem é um ser de infinitude. Então hoje, meus caros, vamos ficar com esta reflexão. Agradeço a todos vocês pela participação na aula e até a próxima.